O que você faria se descobrisse que sua própria esposa estava ameaçando sua mãe indefesa? Eduardo jamais imaginou que, ao chegar em casa naquela tarde, presenciaria uma cena que mudaria sua vida para sempre. Uma jovem faxineira de apenas 22 anos estava fazendo algo que nem ele, o próprio filho, havia percebido que precisava ser feito. A mansão dos Almeida respirava luxo por todos os cantos. Mármore italiano no chão, lustres de cristal austríaco e obras de arte que custavam mais que uma casa inteira decoravam cada ambiente. Jardins, perfeitamente manicurados, cercavam a propriedade de 3.000 metros quadrados, onde funcionários se movimentavam silenciosamente para manter tudo impecável. Mas no segundo andar, em um quarto discreto e bem iluminado, acontecia algo muito mais valioso que todo aquele dinheiro poderia comprar. Juliana Santos, de 22 anos, passava delicadamente um pano úmido no rosto de Dona Helena, a matriarca da família. Seus movimentos eram suaves, carinhosos, como se estivesse cuidando da própria avó. A senhora de 78 anos, confinada a uma cadeira de rodas após um AVC devastador que a deixara com dificuldades de movimento e fala, sorria com os olhos toda vez que a jovem se aproximava. Era um sorriso pequeno, quase imperceptível para quem não soubesse procurar. Mas Juliana havia aprendido a ler cada expressão daquele rosto marcado pelo tempo e pelo sofrimento. "A senhora quer que eu leia mais um capítulo do livro, Dona Helena?" perguntava Juliana, ajeitando o cobertor de lã macia sobre as pernas da idosa. "Eu trouxe uns biscoitos caseiros que minha vizinha, Dona Maria, fez especialmente para a senhora. Ela disse que usou a receita da avó dela, bem docinho do jeito que a senhora gosta." Era impossível não perceber a conexão especial entre as duas mulheres. Juliana não era apenas uma faxineira cumprindo seu horário de trabalho. Nos últimos 8 meses, trabalhando na mansão dos Almeida, ela havia se tornado muito mais que isso. Era os olhos que enxergavam além das limitações físicas, os ouvidos que escutavam os suspiros silenciosos e, muitas vezes, a única voz que defendia a dignidade de Dona Helena, onde outros funcionários viam apenas mais uma tarefa doméstica a ser cumprida. Juliana enxergava uma pessoa que precisava de carinho, atenção e, principalmente, de alguém que a tratasse como o ser humano valioso que sempre fora. A jovem negra de pele morena e cabelos cacheados, soltos nos ombros, tinha um jeito especial com a idosa. Seus gestos eram naturalmente delicados, sua voz sempre doce e paciente. Enquanto arrumava os diversos medicamentos de Dona Helena em um organizador semanal, ela mantinha uma conversa constante, contando sobre seu dia, sobre as flores do jardim, sobre as novelas que passavam na TV. Para muitos, poderia parecer apenas um trabalho bem executado. Para Juliana, era muito mais que isso. Era um ato de amor genuíno. "Eu sei que a senhora entende tudo o que eu falo", sussurrava Juliana, penteando com cuidado os cabelos grisalhos da idosa, separando cada mecha com a delicadeza de quem manuseia algo precioso. "A senhora tem uns olhos tão espertos, tão inteligentes, e eu prometo uma coisa: vou sempre cuidar da senhora com todo o carinho do mundo. Sempre." Eduardo Almeida, aos 45 anos, era um dos empresários mais respeitados e temidos do país. Dono de uma multinacional do setor de tecnologia, que empregava mais de 50.000 pessoas em 5 países, ele havia construído um império baseado em determinação, inteligência e uma capacidade quase sobre-humana de trabalho. Tinha tudo o que o dinheiro podia comprar: carros de luxo importados, casas em Miami, Paris e Aspen, investimentos que cresciam exponencialmente a cada trimestre e influência política suficiente para abrir qualquer porta. Mas havia algo que todo aquele sucesso meteórico não conseguia pagar: tempo. Tempo para estar presente, tempo para perceber detalhes, tempo para ser filho.
sempre viajando entre reuniões em São Paulo, Nova York e Tóquio, sempre fechando contratos milionários, sempre ocupado demais para perceber o que realmente importava dentro de sua própria casa. Nos últimos 8 meses, desde que sua mãe sofreu o AVC, que mudou completamente sua condição de vida, Eduardo havia delegado todos os cuidados médicos e pessoais para a equipe doméstica altamente qualificada e bem remunerada. Ele genuinamente acreditava que estava fazendo o melhor possível por ela. Afinal, Dona Helena tinha acesso aos melhores neurologistas do país, fisioterapeutas renomados, equipamentos médicos de última geração e uma enfermeira particular durante o período diurno. O que Eduardo não conseguia enxergar, perdido em sua rotina frenética de negócios, era que nem todo cuidado essencial pode ser comprado com dinheiro, nem toda a atenção genuína vem com um preço estabelecido, e nem toda pessoa que sorri e fala bonito tem as intenções puras que aparenta ter. Viviane Almeida, sua esposa de apenas 3 anos de casamento, sempre fora exatamente o que as revistas de sociedade e os colunistas sociais chamavam de esposa troféu perfeita. Loira natural, alta, elegante, com um corpo escultural mantido por personal trainers caríssimos e uma beleza que parecia nunca envelhecer, graças aos melhores dermatologistas e cirurgiões plásticos da cidade. Ela sabia exatamente como se comportar em jantares de negócios, como sorrir na medida certa para as câmeras dos eventos beneficentes, como vestir as roupas certas para cada ocasião e como manter as aparências impecáveis que o status de Eduardo exigia. Mas por trás daquela fachada perfeitamente construída e cuidadosamente mantida, havia algo muito mais sombrio e perturbador do que qualquer pessoa naquela casa poderia imaginar. O que a bondosa e dedicada Juliana não sabia era que aquelas palavras simples e sinceras que ela dirigia diariamente à Dona Helena, promessas de cuidado, gestos de carinho, momentos de atenção genuína, escondiam um peso emocional muito maior do que sua jovem alma generosa poderia imaginar. A idosa não estava apenas lidando corajosamente com as limitações físicas cruéis impostas pelo AVC. Dona Helena estava vivendo um pesadelo psicológico silencioso e aterrorizante dentro de sua própria casa, sob o próprio teto que deveria ser seu refúgio de segurança e amor. E Juliana, sem saber, havia se tornado a única fonte de luz verdadeira em meio a toda aquela escuridão sufocante que cercava a matriarca da família. Mas nem tudo era o que parecia naquela família aparentemente perfeita aos olhos da sociedade. Por trás dos sorrisos calculados para eventos sociais, das fotos harmoniosas publicadas em revistas de luxo e das aparições cuidadosamente orquestradas em eventos beneficentes, um segredo sombrio e cruel estava prestes a vir à tona de uma forma explosiva que ninguém esperava. E uma jovem faxineira humilde, com seu coração puro e sua coragem inconsciente, estava bem no centro de tudo isso, sem nem mesmo suspeitar que sua bondade simples e genuína estava prestes a expor uma verdade devastadora que mudaria a vida de todos naquela mansão para sempre. Para entender o que estava prestes a acontecer naquela mansão, era preciso conhecer a verdadeira Juliana Santos. Não apenas a funcionária dedicada que todos viam, mas a jovem de coração gigante que carregava nas costas uma responsabilidade muito maior do que seus 22 anos sugeriam. Todos os dias, Juliana acordava às 5 da manhã em sua pequena casa de 2 cômodos na periferia de São Paulo. O despertador nem precisava tocar. Seu corpo já havia se acostumado com a rotina. Ela preparava um café simples. Checava se sua mãe, Dona Conceição, de 58 anos, havia tomado corretamente os remédios para diabetes e pegava 2 ônibus para atravessar a cidade até chegar à mansão dos Almeida. A viagem durava quase 2 horas.
2 horas que Juliana usava para estudar em um curso técnico de enfermagem que fazia no período noturno, sonhando com um futuro melhor. Ela havia descoberto sua vocação para cuidar de pessoas ainda adolescente, quando seu próprio pai ficou acamado por meses antes de falecer. Naquela época, com apenas 16 anos, ela aprendeu que cuidar de alguém vulnerável não era apenas uma questão de medicamentos e procedimentos médicos. Era sobre preservar a dignidade, oferecer carinho e, principalmente, fazer a pessoa se sentir vista e amada. "Bom dia, dona Helena. Como a senhora passou a noite?" Era sempre a primeira frase de Juliana ao entrar no quarto da matriarca. E ela realmente aguardava uma resposta, mesmo sabendo que dona Helena tinha dificuldades para falar. Havia aprendido a interpretar cada movimento dos olhos, cada expressão facial, cada suspiro. Era como se as duas tivessem desenvolvido uma linguagem própria, íntima e poderosa. Dona Helena não era apenas mais uma patroa para Juliana. Aos poucos, a jovem havia descoberto que por trás daquela mulher frágil e dependente estava uma pessoa fascinante. Antes do AVC, Helena Almeida havia sido uma das primeiras mulheres a se formar em engenharia no Brasil nos anos 1960. Havia enfrentado preconceitos inimagináveis, construído uma carreira brilhante e criado Eduardo praticamente sozinha, após ficar viúva muito cedo. "A senhora era uma guerreira, né, dona Helena?" dizia Juliana, enquanto mostrava fotos antigas que havia encontrado em uma gaveta. "Olha aqui essa foto da senhora no dia da formatura. Que mulher elegante e forte!" O Eduardo puxou essa determinação toda da senhora. Era nesses momentos que dona Helena mais sorria. Juliana havia percebido que a idosa adorava relembrar o passado, revisitar suas conquistas, sentir que sua história importava. E, diferente de todos os outros na casa, Juliana realmente se interessava por essas histórias. Ela via em dona Helena não a mulher dependente de hoje, mas a pioneira corajosa que havia sido. Todos os dias, após as tarefas básicas de higiene e medicação, Juliana criava pequenos rituais especiais. Ela levava dona Helena até a varanda do quarto para tomar sol da manhã, sempre comentando sobre as flores do jardim, sobre os passarinhos que visitavam a janela, sobre as mudanças do tempo. Para muitos, poderiam parecer conversas banais. Para duas mulheres que haviam se tornado companheiras, eram momentos preciosos de conexão. "Hoje eu trouxe uma surpresa para a senhora", dizia Juliana, tirando de sua bolsa um pequeno vaso com violetas. "Lembrei que a senhora comentou que adorava essas flores quando era jovem. Vou deixar aqui na mesinha, bem pertinho da senhora." Dona Helena tentava falar, emitindo sons que poucos conseguiam decifrar. Mas Juliana sempre entendia. Tinha desenvolvido uma intuição impressionante para interpretar os desejos e necessidades da idosa. Quando dona Helena fazia um determinado movimento com os olhos, Juliana sabia que ela queria água. Quando suspirava de uma forma específica, significava que estava com dor. Quando sorria daquele jeito particular, era porque estava feliz e grata. Mas havia algo que Juliana havia notado e que a preocupava profundamente. Nos últimos meses, dona Helena parecia estar sempre tensa quando certas pessoas se aproximavam do quarto. Seus olhos ficavam ansiosos, suas mãos tremiam mais que o normal, e ela parecia tentar se comunicar algo urgente que não conseguia expressar em palavras. "O que foi, dona Helena? A senhora parece preocupada", observava Juliana, segurando delicadamente a mão da idosa. "Eu estou aqui, tá bom?" "Não precisa ter medo de nada." Juliana havia começado a perceber um padrão perturbador. Sempre que Viviane entrava no quarto, mesmo que rapidamente, dona Helena ficava visivelmente agitada. Seus batimentos cardíacos se aceleravam. Juliana podia perceber pela pulsação no pescoço, e ela começava a fazer movimentos desesperados com as mãos, como se tentasse alertar sobre algum perigo. No início,
Juliana pensou que poderia ser apenas desconforto natural. Afinal, Viviane tinha uma presença marcante, sempre falava alto, sempre parecia ter pressa. Talvez Dona Helena simplesmente preferisse ambientes mais calmos e silenciosos. Mas com o tempo, a reação se tornou tão intensa e consistente que era impossível ignorar. "A senhora não gosta muito da Viviane, né?" perguntou Juliana certa manhã, após observar mais uma reação de pânico da idosa. "Eu entendo. Às vezes, as pessoas têm energias que não combinam mesmo." Mas Dona Helena fez algo que surpreendeu Juliana. Ela balançou a cabeça negativamente com uma força incomum para suas limitações motoras. Não era apenas uma questão de não gostar. Era algo muito mais sério. Dona Helena estava tentando comunicar algo urgente, algo que a estava aterrorizando. Foi então que Juliana começou a prestar atenção em detalhes que antes passavam despercebidos. As visitas de Viviane ao quarto sempre aconteciam quando Eduardo não estava em casa. Ela sempre fechava a porta, o que era estranho, já que Dona Helena gostava de deixá-la aberta. E depois dessas visitas, a idosa sempre ficava abatida por horas. Às vezes, até chorava silenciosamente. "Dona Helena, se alguma coisa estiver errada, a senhora pode confiar em mim", sussurrava Juliana, secando as lágrimas que brotavam dos olhos da idosa. "Eu prometo que vou proteger a senhora. Não importa do que seja, eu não vou deixar ninguém machucá-la." Juliana não imaginava que estava fazendo uma promessa que seria testada de uma forma que ela jamais poderia antecipar. Nem suspeitava que sua intuição sobre o medo de Dona Helena estava mais certa do que poderia imaginar. E muito menos sabia que sua lealdade simples e genuína estava prestes a colocá-la no centro de um conflito que revelaria o lado mais sombrio e cruel da pessoa em quem Eduardo mais confiava. Mas uma coisa Juliana sabia com absoluta certeza: não importava o que custasse, ela não abandonaria Dona Helena. Essa mulher havia se tornado muito mais que uma patroa. Era a avó que ela nunca teve, a amiga que entendia seu coração, generoso, a pessoa que deu novo significado ao seu trabalho. E Juliana Santos, criada para ser leal e corajosa, estava disposta a lutar por quem amava. Viviane Almeida não havia se casado com Eduardo por amor. Havia se casado com um patrimônio de 200 milhões de reais, com influência política e social, com a possibilidade de uma vida de luxo que sempre sonhara ter desde menina. Aos 32 anos, ela havia calculado friamente cada passo de sua estratégia para conquistar um dos solteiros mais cobiçados do país. O que ela não havia calculado na equação era ter que dividir a atenção e os recursos do marido com uma sogra dependente que, na visão dela, representava apenas um obstáculo caro e inconveniente em seus planos de vida. Naquela manhã de quinta-feira, Eduardo havia embarcado para uma viagem de negócios que duraria 3 dias. Mal o carro dele desapareceu no portão principal, Viviane subiu as escadas da mansão com passos decididos e um sorriso cruel no rosto. Era a hora de sua conversa semanal com Dona Helena. Uma conversa que ninguém mais jamais presenciava. "Bom dia, sogra querida", disse Viviane, fechando a porta do quarto com uma suavidade ensaiada. Sua voz soava doce e carinhosa, mas seus olhos azuis brilhavam com uma frieza que contrastava completamente com o tom meloso. "Como está se sentindo hoje?" Dona Helena imediatamente ficou rígida na cadeira de rodas. Seus olhos se encheram de um pavor que era impossível disfarçar. Ela tentou mover as mãos em direção ao botão de chamada, que ficava ao lado da cama, mas Viviane foi mais rápida e o pegou antes. "Ah, não, minha querida", riu Viviane, guardando o dispositivo no bolso de seu blazer Chanel. "Hoje nós precisamos ter uma conversinha muito particular, sem interrupções." Viviane se aproximou da cadeira de rodas e se abaixou até ficar na altura dos olhos da idosa. O perfume caro que usava parecia sufocante no ambiente fechado.
Quando falou, novamente, sua voz havia perdido completamente a doçura artificial. Vou ser bem direta com você, Helena. Estou cansada dessa situação. Cansada de ter que fingir que me importo com uma velha inútil que só dá trabalho e custa uma fortuna para manter. Você consome fisioterapeutas, enfermeiras, médicos caríssimos, medicamentos importados. Tudo isso poderia estar sendo muito mais bem aproveitado. Dona Helena começou a tremer. Ela tentava falar, emitindo sons desesperados, mas as palavras não saíam. Suas limitações físicas a tornavam completamente vulnerável às crueldades que Viviane despejava sobre ela. Eduardo trabalha que nem um condenado para sustentar seus caprichos médicos, continuou Viviane, caminhando pela sala como um felino cercando sua presa. Enquanto isso, eu tenho que aturar você ocupando o melhor quarto da casa com essa enfermeira cara, com essa faxineirinha que fica aqui perdendo tempo com você o dia inteiro. O nome de Juliana fez os olhos de Dona Helena se encherem de lágrimas. Viviane percebeu a reação e sorriu com satisfação. Ah, você gosta da sua amiguinha, não é? Pois saiba que ela também está me incomodando. Muito. Ontem eu a vi mostrando suas fotos antigas para você, fazendo você relembrar do passado. Isso é perda de tempo. Você é uma antiga glória, Helena. Uma relíquia que deveria aceitar seu lugar. Dona Helena fez um som gutural de protesto, tentando se defender da única forma que conseguia. Mas Viviane interpretou isso como desafio, e sua voz ficou ainda mais venenosa. Sabe o que vai acontecer se você continuar sendo teimosa? Viviane se aproximou novamente, sussurrando em seu ouvido como se estivesse compartilhando um segredo íntimo. Eu vou convencer Eduardo de que você precisa de cuidados especializados, que essa casa não é mais adequada para suas necessidades especiais. As palavras seguintes saíram da boca de Viviane como punhadas certeiras. Existe uma casa de repouso maravilhosa em Ribeirão Preto, bem longe daqui, limpa, organizada, com profissionais competentes. Claro que você ficaria longe da família, longe em tudo que conhece, mas seria pelo seu próprio bem. Eduardo já está considerando essa possibilidade. Ele está exausto, coitado. Dona Helena começou a chorar silenciosamente. Não eram apenas lágrimas de medo, mas de desespero absoluto. A ideia de ser separada, de Eduardo, de ser enviada para morrer sozinha em uma instituição, era seu pior pesadelo. Mas eu sou uma pessoa generosa, continuou Viviane, fingindo magnanimidade. Posso ser sua aliada nessa história. Posso convencer Eduardo de que você ainda consegue ficar aqui. Mas para isso, preciso que você colabore comigo. Viviane puxou uma cadeira e se sentou bem na frente de Dona Helena, como um interrogador experiente. Primeiro, você para de fazer essa carinha de sofrimento toda vez que eu entro no quarto. Eduardo pode notar e começar a fazer perguntas. Segundo, você precisa parar de se apegar tanto a essa Juliana. Ela é só uma funcionária, não sua amiga. E terceiro, quando Eduardo perguntar como você está sendo tratada, você vai demonstrar que está bem e satisfeita. Entendeu? Dona Helena balançou a cabeça negativamente com toda a força que conseguiu reunir. Mesmo em sua vulnerabilidade, ela mantinha uma centelha de dignidade que se recusava a se submeter às chantagens da nora. Viviane não gostou nada da resistência. Você acha que está sendo corajosa? Sua voz agora era puro veneno. Deixa eu te explicar uma coisa, querida sogra. Eduardo me ama. Ele confia em mim. Se eu disser para ele que você está deprimida, confusa, que talvez esteja começando a desenvolver problemas mentais, além dos físicos, ele vai acreditar em mim. Afinal, eu sou quem cuida de você quando ele não está. A ameaça era clara e devastadora. Viviane estava disposta a inventar sintomas psiquiátricos para justificar a remoção de Dona Helena da casa. E o pior, ela tinha a credibilidade e a confiança de Eduardo para fazer isso.
Pense bem no que eu falei, disse Viviane, se levantando e alisando a saia. Você tem uma semana para decidir se vai colaborar comigo ou se vai descobrir como é a vida em uma casa de repouso. Ah, e uma coisa, se você tentar comunicar qualquer coisa dessa nossa conversa para alguém, especialmente para sua amiguinha Juliana, eu garanto que as consequências serão ainda piores. Viviane devolveu o botão de chamada para o lugar, mas não antes de sussurrar uma última ameaça. E não pense que suas tentativas patéticas de se comunicar vão funcionar. Quem vai acreditar em uma velha confusa que mal consegue falar? Eu sou a esposa perfeita, lembra? A nora dedicada que abriu mão de sua carreira para cuidar da família. Quando Viviane finalmente saiu do quarto, Dona Helena ficou sozinha com seu terror. Ela sabia que não eram ameaças vazias. Viviane tinha o poder, a influência e a crueldade necessária para cumprir cada palavra que havia dito. E o mais terrível, ela tinha razão sobre a dificuldade de comunicação. Como uma pessoa com limitações severas de fala poderia denunciar abusos psicológicos contra alguém que todos viam como um anjo de bondade? Dona Helena chorou até não ter mais lágrimas, sabendo que estava completamente sozinha em sua luta contra um monstro que usava máscara de perfeição. Mas ela não imaginava que havia alguém na casa que começava a desconfiar da verdade. Alguém que a amava o suficiente para arriscar tudo em sua defesa. Juliana chegou no trabalho na manhã seguinte com uma sensação estranha no peito. Durante toda a viagem de ônibus, ela não conseguia parar de pensar em Dona Helena. Na noite anterior, quando se despediu da idosa, havia algo diferente em seus olhos. Uma tristeza mais profunda, um desespero que parecia gritar por ajuda. "Bom dia, Dona Helena", disse Juliana ao entrar no quarto com seu sorriso habitual. Mas o sorriso desapareceu imediatamente quando viu o estado da idosa. Dona Helena estava pálida, com os olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. Suas mãos tremiam mais que o normal, e ela parecia ter envelhecido 10 anos em uma única noite. Quando viu Juliana, começou a fazer movimentos desesperados, tentando comunicar algo urgente. "Meu Deus, Dona Helena, o que aconteceu?" Juliana correu até a cadeira de rodas e segurou as mãos da idosa. "A senhora está com dor? Quer que eu chame a enfermeira?" Dona Helena balançou a cabeça negativamente e continuou fazendo gestos frenéticos. Ela apontava para a porta, depois para si mesma, depois fazia um movimento de negação com as mãos. Era como se estivesse tentando contar uma história complexa com recursos limitados. Juliana havia aprendido a interpretar a linguagem não verbal de Dona Helena, mas nunca a havia visto tão agitada. Era como se ela estivesse tentando alertar sobre um perigo iminente. "Calma, Dona Helena, respira comigo, tá bom?" Juliana começou a fazer exercícios de respiração que havia aprendido no curso de enfermagem. "Vou tentar entender o que a senhora quer me dizer. Foi alguém que veio aqui ontem?" Os olhos de Dona Helena se iluminaram e ela balançou a cabeça afirmativamente com força. "Foi a Viviane?" perguntou Juliana, e imediatamente viu a reação de pânico da idosa. Dona Helena começou a tremer violentamente e lágrimas brotaram de seus olhos. Naquele momento, Juliana entendeu que suas suspeitas estavam certas. Algo muito sério estava acontecendo e Viviane estava no centro de tudo. Mas antes que pudesse fazer mais perguntas, ouviram passos no corredor. "Bom dia, pessoal!" A voz alegre de Viviane ecoou pelo quarto antes mesmo dela aparecer na porta. Ela entrou usando um conjunto rosa claro, com um sorriso radiante e uma xícara de chá na mão. "Como estão minhas duas meninas favoritas?" Hoje, a transformação em Dona Helena foi instantânea e terrível de se ver. A idosa ficou completamente rígida, seus olhos se encheram de terror e ela parou de se comunicar completamente. Era como se um interruptor tivesse sido desligado. Juliana observou essa reação com atenção renovada.
Não era apenas desconforto ou timidez, era medo puro e genuíno. Dona Helena passou uma noite difícil, disse Juliana, testando a reação de Viviane. Ela parece muito angustiada hoje. Ah, coitadinha, respondeu Viviane com uma preocupação que soava completamente falsa para Juliana. Deve ser os efeitos da medicação. Às vezes, os idosos ficam confusos, né? Fazem tempestade em copo d'água. Juliana não gostou nada da forma como Viviane se referiu a Dona Helena. Confusa e tempestade em copo d'água eram palavras que diminuíam e invalidavam o sofrimento óbvio da idosa. A senhora Helena não é confusa, disse Juliana firmemente. Ela entende tudo perfeitamente, e quando ela fica angustiada, sempre tem um motivo real. Viviane arqueou uma sobrancelha, claramente surpresa com a resposta direta da funcionária. Claro, Juliana, você conhece ela muito bem mesmo, mas às vezes nós, familiares, temos uma perspectiva diferente sobre essas situações médicas complexas. Que situações médicas? Perguntou Juliana, sem recuar. A senhora Helena está estável, toma os medicamentos corretamente, faz fisioterapia, está bem cuidada. Não vejo nenhuma complexidade. O clima no quarto ficou tenso. Viviane não estava acostumada a ser questionada por uma funcionária, muito menos por uma faxineira jovem. Sua máscara de perfeição começou a escorregar. Juliana, você é uma boa profissional, mas existem aspectos da condição da Helena que você não tem conhecimento para avaliar, disse Viviane, sua voz perdendo a doçura. Questões que só a família pode decidir. Que tipo de questões? Insistiu Juliana, sentindo que estava tocando em algo importante. Viviane percebeu que havia falado demais. Ela olhou para Dona Helena, que estava acompanhando a conversa com olhos atentos, e depois para Juliana, que claramente não ia desistir do assunto. Questões privadas da família, disse Viviane com firmeza. E francamente acho inapropriado discutir isso com funcionários. Foi nesse momento que Juliana tomou uma decisão que mudaria tudo. Ela não era apenas uma funcionária. Era alguém que amava Dona Helena e não ia ficar calada vendo a pessoa que cuidava sendo ameaçada ou maltratada. Se são questões que afetam o bem-estar da Dona Helena, então eu tenho sim o direito de saber, disse Juliana, se posicionando fisicamente entre Viviane e a cadeira de rodas, porque eu cuido dela todos os dias. Eu sei quando ela está bem e quando ela está sofrendo, e hoje ela está claramente sofrendo. O silêncio no quarto era ensurdecedor. Viviane não acreditava na ousadia da jovem funcionária. Dona Helena observava tudo com uma mistura de terror e admiração. Alguém finalmente estava se posicionando em sua defesa. Juliana, disse Viviane com uma voz perigosamente baixa, acho que você está se esquecendo do seu lugar nesta casa. Você é uma faxineira, não uma enfermeira, não uma psicóloga, não um membro da família. Uma faxineira. Eu sou alguém que se importa, respondeu Juliana sem hesitar. E não vou ficar quieta vendo a Dona Helena sofrer, não importa qual seja meu cargo. Viviane deu um passo em direção a Juliana, seus olhos brilhando de raiva. Você não tem ideia do que está fazendo, menina. Não tem ideia de com quem está mexendo. E a senhora? Não tem ideia do quanto eu amo essa mulher, retrucou Juliana, sua voz carregada de emoção. A Dona Helena não é apenas mais um trabalho para mim. Ela é família. E eu protejo minha família. Dona Helena começou a chorar. Mas dessa vez não eram lágrimas de desespero. Eram lágrimas de gratidão e alívio. Alguém havia ouvido seu grito silencioso. Alguém estava disposto a enfrentar o monstro que a aterrorizava. Viviane percebeu que havia subestimado completamente a faxineira. Juliana não. Era apenas uma funcionária obediente. Era uma guerreira disfarçada de jovem humilde. E isso representava um perigo real para seus planos. Muito bem, disse Viviane com um sorriso gelado. Você quer saber sobre as questões da família? Então vai saber.
Eduardo e eu estamos considerando transferir Helena para uma casa de repouso especializada, um lugar onde ela receba os cuidados que realmente precisa. A bomba havia sido lançada. Juliana sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Dona Helena fez um som de pânico que partiu o coração de todos que o ouviram. Isso não vai acontecer, disse Juliana com uma convicção que surpreendeu até ela mesma. Eu não vou deixar. Viviane riu, mas era uma risada sem humor. E o que exatamente uma faxineirinha vai fazer para impedir uma decisão da família? Juliana olhou para Dona Helena, viu o desespero em seus olhos e sentiu uma força que não sabia que possuía. Tudo, respondeu ela simplesmente. Vou fazer tudo. O que nenhuma das duas mulheres sabia era que Eduardo Almeida estava parado do lado de fora da porta há mais de 5 minutos. Ele havia chegado de sua viagem de negócios um dia mais cedo, querendo fazer uma surpresa para a família. Ao subir as escadas para cumprimentar sua mãe, ouviu vozes alteradas vindas do quarto e decidiu escutar antes de entrar. O que ele ouviu mudou sua vida para sempre. Eduardo havia escutado cada palavra da conversa. A frieza de Viviane ao falar sobre sua mãe como um fardo, a coragem inexplicável de uma jovem faxineira defendendo alguém que amava, as ameaças veladas sobre a casa de repouso e, principalmente, o medo genuíno em sua mãe que ele havia sido cego demais para perceber. Quando Juliana disse, vou fazer tudo, Eduardo sentiu uma mistura de admiração e vergonha que o deixou paralisado. Uma funcionária de 22 anos estava mostrando mais amor e proteção por sua mãe do que ele, o próprio filho, havia demonstrado nos últimos meses. Com o coração batendo descompassado, Eduardo abriu a porta devagar. Que interessante, disse ele com uma voz calma que escondia um furacão de emoções. Cheguei bem na hora de uma conversa familiar. O efeito de sua aparição foi instantâneo e devastador. Viviane ficou completamente branca, como se tivesse visto um fantasma. Juliana se assustou, mas rapidamente se recompôs, mantendo sua posição protetora ao lado de Dona Helena. E sua mãe o olhou com uma expressão que ele nunca esqueceria. Uma mistura de alívio, esperança e um pedido desesperado por ajuda. Eduardo! Viviane tentou recuperar a compostura, mas sua voz traiu nervosismo. Que surpresa maravilhosa! Não esperávamos você hoje. Como foi a viagem? A viagem foi esclarecedora, respondeu Eduardo, fechando a porta atrás de si. Mas não tanto quanto essa conversa que acabei de presenciar. O silêncio no quarto era sufocante. Viviane tentava calcular rapidamente quanto da conversa o marido havia escutado e como poderia reverter a situação. Juliana permanecia em pé, respirando pesadamente, ainda processando que o patrão havia chegado bem no meio do confronto. Dona Helena olhava para o filho com lágrimas nos olhos, como se estivesse vendo sua salvação chegar. Eduardo, deixa eu explicar, começou Viviane, mas ele a interrompeu com um gesto da mão. Não, primeiro eu quero ouvir minha mãe. Eduardo se aproximou da cadeira de rodas e se ajoelhou na frente de Dona Helena, pegando suas mãos. Mãe, olha para mim. Eu quero que você me diga do seu jeito se você está feliz aqui, se você está sendo bem tratada. Dona Helena olhou nos olhos do filho e, pela primeira vez em meses, tentou falar com todas as forças. Os sons que saíam não formavam palavras claras, mas a emoção por trás deles era inconfundível. Ela estava tentando contar sobre o medo, sobre as ameaças, sobre o terror de ser enviada para longe. Eduardo não precisava entender as palavras para compreender o desespero de sua mãe. Seus olhos diziam tudo, e pela primeira vez, ele realmente prestou atenção no que estava vendo. Você tem medo da Viviane, disse Eduardo, não como pergunta, mas como constatação. Ela está te ameaçando. Dona Helena balançou a cabeça afirmativamente com uma força que surpreendeu a todos.
Era como se uma represa de sofrimento tivesse se rompido. Viviane percebeu que estava perdendo o controle da situação rapidamente. Eduardo, sua mãe está confusa. Eu nunca faria nada para machucá-la. Você me conhece. Conhece? Eduardo se virou para a esposa com uma expressão que ela nunca havia visto. Aparentemente, eu não conheço você nada, porque a mulher que eu casei jamais chamaria minha mãe de velha inútil ou faria ameaças sobre casas de repouso. Você ouviu errado. Eu ouvi perfeitamente, cortou Eduardo. Ouvi você humilhando minha mãe. Ouvi você ameaçando colocá-la em um asilo contra a vontade dela. Ouvi você desrespeitando a única pessoa nesta casa que realmente se importa com ela. Eduardo olhou para Juliana, que ainda estava em pé ao lado da cadeira de rodas, tremendo de nervosismo, mas firme em sua posição. Juliana, disse ele com uma voz gentil que contrastava com o tom usado com Viviane. Há quanto tempo isso está acontecendo? Juliana hesitou. Ela não queria causar mais problemas, mas olhou para Dona Helena e viu encorajamento em seus olhos. Senhor Eduardo, eu sempre senti que... A Dona Helena ficava agitada quando a senhora Viviane vinha ao quarto, mas só hoje eu entendi que era medo. A senhora, sua mãe, tentava me alertar sobre algo, mas eu não conseguia compreender completamente. E você ficou aqui para defendê-la, disse Eduardo, sua voz carregada de emoção. Uma funcionária de 22 anos teve mais coragem para proteger minha mãe do que eu, o próprio filho. Eu amo a Dona Helena, disse Juliana simplesmente. Para mim, ela não é apenas um trabalho, é família. Eduardo sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Quando foi a última vez que ele havia demonstrado amor genuíno por sua mãe? Quando foi a última vez que realmente a ouviu, prestou atenção em suas necessidades emocionais, além das médicas? Viviane, disse ele se virando para a esposa com uma determinação fria. Eu quero que você saia deste quarto, agora. Eduardo, você está reagindo de forma exagerada a um mal-entendido. Saia! A voz de Eduardo ecoou pelo quarto com uma autoridade que não admitia questionamento. E não se aproxime da minha mãe novamente sem a minha presença. Viviane percebeu que havia perdido completamente o controle da situação. Sua máscara de perfeição havia caído irreversivelmente. Ela olhou para Eduardo, depois para Juliana, depois para Dona Helena e viu que não havia mais como reverter o que havia acontecido. Você vai se arrepender disso, disse ela com uma frieza que revelou sua verdadeira personalidade. Vai se arrepender de escolher uma faxineira e uma velha doente em vez da sua própria esposa. A única coisa de que me arrependo, respondeu Eduardo sem hesitar, é de ter demorado tanto para perceber quem você realmente é. E quem são as pessoas que realmente me importo? Quando Viviane finalmente saiu do quarto, batendo a porta com força, Eduardo se voltou para sua mãe e para Juliana. Dona Helena estava chorando, mas eram lágrimas de alívio. Juliana permanecia em pé, ainda processando tudo o que havia acontecido. Mãe, disse Eduardo pegando as mãos da idosa. Eu sinto muito por não ter percebido, sinto muito por ter falhado como filho, mas eu prometo que isso nunca mais vai acontecer. Eduardo então olhou para Juliana com uma gratidão que não conseguia expressar em palavras. E você, disse ele, você salvou minha mãe. Você fez o que eu deveria ter feito. Como posso agradecer isso? Juliana, com lágrimas nos olhos, olhou para Dona Helena sorrindo pela primeira vez em meses. Vendo ela feliz e segura, é o único agradecimento que eu preciso, Sr. Eduardo. Naquele momento, Eduardo entendeu que havia presenciado algo raro e precioso. Amor genuíno e desinteressado. E mais do que isso, havia descoberto que as pessoas mais importantes de sua vida não eram aquelas que ele pensava que eram. Os dias que se seguiram foram como um furacão de mudanças na mansão dos Almeida. Eduardo havia tomado decisões que transformariam para sempre a dinâmica daquela família, e cada uma delas tinha Juliana e sua mãe no centro.
Na manhã seguinte ao confronto, Eduardo pediu para Juliana se sentar na sala principal da casa, um ambiente que ela nunca havia frequentado como funcionária. Dona Helena estava ao lado dele, na cadeira de rodas, e pela primeira vez em meses, seus olhos brilhavam com algo que parecia esperança. Juliana, começou Eduardo, eu preciso te fazer uma pergunta muito importante. Você toparia deixar de ser faxineira e se tornar a cuidadora oficial da minha mãe? Juliana não acreditou no que estava ouvindo. Senhor Eduardo, eu ainda estou fazendo o curso de técnica em enfermagem. Só termino no final do ano. Eu sei. E por isso vou pagar para você fazer um curso intensivo de cuidador de idosos e depois uma especialização em fisioterapia, se você quiser. Sua dedicação vale muito mais que qualquer diploma. As lágrimas brotaram dos olhos de Juliana. Era mais do que um novo emprego. Era o reconhecimento de que seu amor e cuidado tinham valor real. Mas há mais, continuou Eduardo. Quero que você se mude para cá. Há um quarto de empregada no térreo que pode ser reformado para você. Assim, minha mãe sempre terá alguém que realmente se importa com ela por perto. Dona Helena fez um som de alegria e estendeu a mão para Juliana, que a pegou emocionada. Era como se a idosa estivesse dizendo, por favor, aceite, preciso de você aqui. E quanto a Viviane? Perguntou Juliana preocupada. O rosto de Eduardo se endureceu. Viviane não mora mais aqui. Ontem à noite, depois que você foi embora, tivemos uma conversa definitiva. Ela mostrou quem realmente é quando tirei a máscara dela. Eduardo respirou fundo antes de continuar. Descobri que ela havia contratado um investigador particular para avaliar os custos dos tratamentos da minha mãe. Estava realmente planejando convencer-me a colocá-la em uma instituição. Não por cuidado médico, mas por ganância pura. Juliana ficou horrorizada. Como alguém pode ser tão cruel? Pessoas que se casam por dinheiro são capazes de coisas que você nem imagina, respondeu Eduardo com amargura. Mas o mais importante é que agora eu sei quem são as pessoas que realmente importam na minha vida. Ele olhou para Juliana com sinceridade. Você enfrentou uma mulher poderosa para defender uma idosa que mal podia se defender. Você arriscou seu emprego, sua estabilidade, tudo por amor genuíno. Isso é algo que dinheiro não compra, Juliana. E eu quero que você saiba que a partir de hoje você não é apenas uma funcionária desta casa. Você é família. Dona Helena começou a chorar de emoção. E Juliana também. Era a primeira vez que alguém a chamava de família desde que seu pai morreu. Seu salário será 5 vezes maior do que recebia como faxineira, continuou Eduardo. E quero que você traga sua mãe para conhecer a casa. Dona Conceição também pode se mudar para cá se quiser. Temos espaço de sobra e sei que sua mãe se preocupa com você trabalhando longe. Juliana não conseguia parar de chorar. Senhor Eduardo, eu não sei como agradecer. Você já agradeceu, disse ele simplesmente. Você salvou minha mãe e me salvou também de uma vida ao lado de uma pessoa que só me via como dinheiro no banco. Eduardo se levantou e foi até a janela, olhando para o jardim. Sabe qual foi o momento que mais me marcou em tudo isso, Juliana? Qual, senhor Eduardo? Quando você disse, eu protejo minha família, se referindo à minha mãe. Naquele momento, eu percebi que você havia se tornado a filha que minha mãe merecia ter. E eu havia me tornado apenas o filho que pagava as contas. Ele se virou de volta para as duas. Mas isso vai mudar. A partir de hoje, eu vou estar mais presente. Vou almoçar com minha mãe todos os dias que estiver na cidade. Vou ouvir suas histórias, como você faz. Vou ser o filho que ela sempre mereceu. Dona Helena fez um som suave e estendeu a mão para Eduardo, que se aproximou e a abraçou pela primeira vez em meses. E quanto a Viviane, disse Eduardo com firmeza, ela assinou um acordo de separação ontem mesmo. Não vai receber nenhum centavo além do que a lei obriga.
E, principalmente, não vai mais pisar nesta casa ou se aproximar da... Minha mãe... Juliana sentiu um alívio imenso. Dona Helena finalmente estava segura. Há uma última coisa, disse Eduardo, sorrindo pela primeira vez desde que chegara. Quero que você escolha uma nova cor para pintar o quarto da minha mãe. Algo alegre, que represente este novo começo para todas nós. Juliana olhou para Dona Helena, que sorria com os olhos cheios de vida renovada. Amarelo, disse Juliana sem hesitar. Como o sol, porque a Dona Helena trouxe luz para minha vida. E agora eu quero que ela viva cercada de luz também. Eduardo sorriu. Amarelo, então. E Juliana? Sim, senhor Eduardo. Pode me chamar só de Eduardo. Afinal, somos família agora. 6 meses depois, a mansão dos Almeida havia se transformado em um lar verdadeiro. O quarto de Dona Helena agora era pintado de amarelo suave, com flores naturais sempre frescas na mesinha ao lado da cama. As paredes estavam decoradas com fotos antigas da família e uma estante nova exibia os livros favoritos da idosa. Juliana havia se formado como técnica em enfermagem e estava cursando fisioterapia nos fins de semana. Tudo pago por Eduardo. Mas, mais importante que os diplomas, era a transformação visível em Dona Helena. Seus olhos brilhavam novamente, ela sorria com frequência e até havia recuperado algumas palavras, graças aos exercícios diários de fonoaudiologia. Juliana, disse Dona Helena com dificuldade, mas com um sorriso radiante, quando a jovem entrou no quarto naquela manhã de domingo. Bom dia, vovó Helena, respondeu Juliana, usando o apelido carinhoso que havia nascido naturalmente. Como dormiu? Bem, conseguiu articular a idosa, e Juliana comemorou como se fosse a primeira vez. Eduardo entrou na sala carregando uma bandeja com café da 12. Manhã para os 3. Um ritual que ele havia criado nos fins de semana. Ele havia mudado drasticamente. Trabalhava menos, delegava mais e nunca perdia os almoços com a mãe durante a semana. Mãe, disse Eduardo, beijando a testa de Dona Helena. Hoje temos uma surpresa especial. Dona Conceição, a mãe de Juliana, apareceu na porta com um bolo caseiro nas mãos. Ela havia se mudado para a mansão 2 meses antes e se tornara a companhia perfeita para Dona Helena. 2 matriarcas que se entendiam perfeitamente, mesmo com as diferenças de classe social. Fizemos o bolo de fubá que você gosta tanto, Dona Helena, disse Conceição com carinho. Obrigada, respondeu Dona Helena, estendendo as mãos para cumprimentar a amiga. Eduardo observava aquela cena com emoção. Sua mãe havia ganhado não apenas uma cuidadora dedicada, mas uma família inteira que a amava genuinamente. E ele havia aprendido que riqueza verdadeira não se media em dinheiro, mas em relacionamentos sinceros. Juliana, disse Eduardo, você lembra quando me disse que faria tudo para proteger minha mãe? Lembro, respondeu Juliana sorrindo. Você não apenas protegeu ela, você salvou nossa família, nos ensinou o que é amor de verdade. Dona Helena pegou a mão de Juliana e a de Eduardo, unindo as duas. Seus olhos se encheram de lágrimas de gratidão. Família, disse ela com esforço, mas com um significado que tocou o coração de todos. Eduardo percebeu que sua mãe estava certa. Eles eram uma família real agora. Não definida por sangue ou dinheiro, mas por escolha, cuidado e amor incondicional. Você sabe o que é mais incrível em tudo isso, Juliana? Disse Eduardo, olhando para a jovem que havia mudado suas vidas. O quê? Você veio trabalhar aqui como faxineira, mas na verdade era um anjo disfarçado. Um anjo que apareceu exatamente quando mais precisávamos. Juliana sorriu, olhando para Dona Helena, que agora conseguia se comunicar melhor e estava claramente feliz e amada. Não sou nenhum anjo, Eduardo. Sou apenas alguém que acredita que todo mundo merece ser amado e respeitado, não importa a idade ou a condição. E é exatamente por isso, disse Eduardo, que você é nossa heroína. Enquanto a família
Improvisada, tomava café da manhã juntos, rindo e conversando. A luz do sol entrava pela janela iluminando o quarto amarelo. Era a prova de que, às vezes, os finais felizes realmente acontecem. Não porque alguém tem dinheiro ou poder, mas porque alguém tem coragem suficiente para amar sem medidas e lutar por quem é importante. Dona Helena olhou ao redor, vendo Eduardo mais presente e carinhoso, Juliana realizada em sua nova profissão, Conceição integrada à família, e sorriu. Sua vida havia se tornado muito melhor do que jamais imaginou possível. E tudo começou com uma jovem faxineira humilde que se recusou a ficar calada diante da injustiça. Essa história nos lembra que, às vezes, quem menos esperamos é quem mas luta por nós. Amor verdadeiro não se compra, se prova em atitudes. E eu quero saber, você já viu alguém humilde fazer algo grandioso assim? Conta aqui nos comentários. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque toda semana tem uma nova história emocionante que vai tocar o seu coração.